Hoje continuamos a falar sobre a nossa declaração de fé. E convém que nós conheçamos a nossa declaração de fé. Aliás, algo fundamental para alguém ser membro de uma igreja é conhecer a sua declaração de fé e conhecer a sua Constituição. Então, há alguns documentos básicos que nós temos que aceitar quando entramos numa igreja, e no nosso caso é uma declaração de fé que tem por base a declaração de Robert Calley, que nós ajustamos para compreendermos melhor cada tópico daquilo que era dito nos artigos de Robert Calley. Hoje vamos falar sobre salvação. Já falámos sobre a Trindade, já falámos sobre aquilo que é a criação, a queda e as consequências da queda, e agora vamos falar sobre salvação, é a consequência natural. Nós vivemos tempos em que tudo precisa ser útil para nós consumirmos. Duvido que algum de vós compre uma coisa... Bem, não duvido. Às vezes nós compramos coisas que não têm utilidade nenhuma. Mas depois tomamos consciência que, bem, basicamente aquilo não serve para nada. Mas normalmente nós compramos coisas que são úteis. Mulheres, não olhem para os vossos maridos neste momento. Normalmente compramos coisas que são úteis, que vamos usar para algum fim. Mas não é um fim a longo prazo, é imediato. Nós compramos coisas para agora. Se não resolve um problema concreto, nós normalmente não nos interessamos por essas coisas. Por isso, quando falamos de salvação, no nosso contexto, nós temos alguma dificuldade a perceber como é que esta palavra tem utilidade para nós. Porque é uma coisa que está distante demais para hoje nós investirmos tanto numa coisa que não vamos ter retorno imediato à partida. Achamos nós. Então, isto soa quase a uma palavra antiga, dos antigos, soa quase uma palavra religiosa demais que depois na prática não tem como ser usada nem aplicada. Para muitos cristãos, nós começamos a achar que ser cristão é o dia em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós começamos a colocar salvação, a definição de salvação, no momento da história, o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Um marco no passado, mas que hoje não tem nenhuma consequência prática na nossa vida. Então, quando falamos de salvação, realmente soa a algo muito distante. Soa a algo que não faz parte da nossa vida diária. Algo que não parece real. Algo que não tem consequências. E é por isso que muitas vezes nós olhamos para a salvação não como algo que vai e que tem poder de transformar a nossa vida, mas como algo que é quase romântico. Soa romântico. Agora, tenham muita atenção, porque ninguém vive indiferente à ideia de ser salvo. Nunca se compraram tantos livros de autoajuda como hoje. Aliás, também nunca se escreveram tantos livros de autoajuda como hoje. As pessoas estão ansiosas por isso, as pessoas compram, as pessoas precisam de saber como é que a sua vida pode ser salva de alguma coisa. Como é que podem ocupar o vazio, como é que se podem salvar a si mesmos. Então, nunca se vendeu tantos livros de autoajuda, nunca se procurou tanto a realização pessoal, esta salvação que nós conseguimos por nós próprios. Nunca se procurou tanto o equilíbrio na vida. Se a vida não é equilibrada, então não funciona, é porque a vida não é vida. Nunca tivemos tantos... E muita atenção ao que eu vou dizer. Não é que o problema de saúde mental não existisse sempre, mas nunca esteve tão diagnosticada como é hoje. E nunca se procurou tanto dar respostas alternativas àquilo que é a saúde mental. Nunca se procurou tanto liberdade. E muita atenção. O problema não é as pessoas não quererem salvação, é onde a procuram. Em tudo isto, nós achamos que nós precisamos ser salvos, mas não é disto que nós precisamos ser salvos. Isto são circunstâncias. Isto é a vida a decorrer.
Isto é a vida, todos os dias a ocorrer na nossa vida. Não é disto que nós precisamos ser salvos. O que nós precisamos ser salvos é de nós mesmos entregando a nossa vida ao Senhor. Então, nós começamos essa parte da nossa declaração de fé a dizer: queremos que a salvação procede do infinito amor do Pai. E quando nós dizemos uma declaração e nós colocamos a nossa no plural, nós como igreja, queremos que a salvação procede do infinito amor do Pai. A salvação não começa em nós, não começa na nossa necessidade, a salvação não começa no nosso desejo, a salvação não começa no nosso vazio, a salvação não começa no nosso pecado. A salvação não começa naquilo que nós fazemos. E agora, muita atenção, a salvação não começa sequer na cruz. A salvação começa no coração do Pai. A salvação não é uma resposta àquilo que nós fizemos de mal. A salvação é o próprio amor do Pai desde o início, desde que o mundo foi criado, até antes disso, a salvação já estava no coração do Pai. Procedia do amor do Pai. Nós temos dito isso muitas vezes. O grande problema que nós temos, desde que começámos a falar desta série, o grande problema que nós temos não é nós não conhecemos os conceitos. É nós não sabemos quem somos. O problema não é nós não conhecermos o português, a forma como ele é escrito. É nós olharmos para Deus e vermos em Deus algo que Ele não é, olharmos para nós e vermos em nós algo que nós não somos. A salvação não nasce daquilo que nós fazemos, da nossa miséria. A salvação não nasce quando Cristo morreu na cruz. A salvação sempre esteve no coração do Pai. É isso que nós afirmamos no nosso coração. Nós cremos que a salvação procede do infinito amor do Pai. Então, a salvação começa no coração de Deus. Não começa porque somos bons ou porque somos maus. Não começa porque estamos perdidos ou porque achamos que somos salvos. Não é aí que começa. Nós não somos tão bons como gostamos de pensar muitas vezes. E às vezes nós achamos que somos muito bons. Mas também não estamos tão perdidos como às vezes nos colocamos. Porquê? Porque antes do mundo ser mundo, no coração do Pai, a salvação já estava pronta para cada um de nós. Então, quem é que nos tem moldado? Olha para a vossa vida. Quem é que vos tem moldado na vossa vida? Quem são os vossos mentores? Porque todos nós temos mentores. Basta verem uma coisa. Compram 2 jornais e são fiéis a esses jornais. Os jornais que quiserem. A tendência é começarem a olhar para a vida da perspectiva, da forma como esse jornal específico descreve aquilo que está a acontecer. São muito raras as pessoas que compram hoje um jornal, amanhã compram outro, depois compram outro, depois correm os jornais todos. Não, nós no momento escolhem um jornal. Bem, para o pessoal mais novo, o jornal é aquelas coisas que se abram para ler notícias. Quem não sabe, os mais novos, é papel, abre-se. Mas não tenham receio, porque a maior parte do pessoal hoje também já não lê jornais. Qual é o canal de televisão que escolhem para ver notícias? Quem são os vossos mentores? Nós podemos dizer, não, o meu mentor é Cristo. É? Ou é um dos mentores, entre tantos outros, que temos na vida? Então, a primeira coisa que nós temos que saber hoje é que a salvação nasce do amor do Pai. 1 João 4,9 diz-nos: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. O amor já lá estava. Certo? O texto é bem claro.
Foi assim que ele mostrou um amor que já havia. Como é que ele mostrou o amor que tinha por nós? Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. Havia um amor que já tinha sido dado. Então, João escreve, foi assim que ele mostrou como enviando o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. Então, a Bíblia não começa a falar de salvação com uma lista de pecados. A Bíblia não começa a dizer, bem, vocês fizeram esta lista de pecados, então porque tem esta lista de pecados, Deus teve pena de vocês, teve compaixão. Não é assim que a Bíblia descreve. Nós aí estamos a inverter a ordem das coisas. E aí sim, nós começamos a olhar para nós como sendo seres que não são bons na sua origem. Lembras o que é que nós dissemos sobre como é que nós fomos criados? Nós fomos criados como sendo quê? Como? Filhos de Deus, não, mas em Gênesis, ali na criação, nós somos o quê? Não, mais antes disso. Deus criou no primeiro dia, segundo dia e no final de cada dia, ele dizia o quê? O que ele criou era bom. E no final de tudo, nós éramos quê? Muito bons. Essa é a origem. Não invertamos o papel das coisas. Nós não éramos maus e tornámos-nos bons porque Cristo morreu por nós. Nós éramos bons e tornámos-nos maus porque nos afastámos de Deus. Cristo veio remediar o molde que estava estragado. Então, João não escreve, nisto se mostrou a ira de Deus por vós. João não escreve, nisto sequer se revelou a justiça de Deus por vós. João escreve, foi assim que Deus mostrou o quê? O seu amor por vós. Isto é muito importante, porque nós temos a tendência a pensar que a salvação é uma consequência do nosso pecado, e não é. A salvação é uma consequência do amor de Deus. A forma como vocês tratam as pessoas que estão à vossa volta, se for uma consequência daquilo que elas fazem, a vossa paciência vai estourar em breve. Se for uma consequência do amor que têm por elas, a paciência nunca vai estourar. Vou amá-las até ao fim, porque não depende delas, depende de vocês. Então, se a salvação nascesse do nosso arrependimento, nós estávamos sempre com sentimentos de culpa. Porque estávamos sempre a cair, estávamos sempre a arrepender-nos, e acho que todos nós já passámos por isso. Em algum momento iríamos dizer, eu já não consigo mais. Voltei a fazer a mesma coisa. Voltei a ter as mesmas palavras, os mesmos pensamentos. Isso gerava em nós um grande sentimento de culpa. Se nós temos um grande sentimento de culpa dentro de nós quando fazemos coisas erradas, é porque achamos que a salvação nasce de quê? Do nosso arrependimento. Mas também podemos achar que a salvação nasce da nossa obediência. Se nós formos obedientes, seremos salvos. Esta é mais comum dentro da igreja. Bem, as duas são comuns, mas esta até se proclama. Se formos obedientes, nós vamos ser salvos. Não é verdade. Isso gera muita ansiedade. Será que eu estou a ser obediente? E mais do que isso, gera-nos a possibilidade de forma não bíblica e não cristã podermos criticar quem está à nossa frente por não estar a ser obediente como nós achamos que ela devia ser. A salvação não nasce nem do arrependimento, nem da obediência. A nossa salvação nasce de quê? Do amor do Pai. E nós temos que ser muito claros em relação a isso. A salvação de cada pessoa, de cada filho, de cada filha, nasce unicamente do amor do Pai. Vejam, às vezes achamos que a questão era que nós estávamos simplesmente perdidos. Nós não estávamos só perdidos. Nós estávamos completamente afastados. Havia uma separação, um afastamento intransponível entre nós e Deus. E isso começou na forma como nós decidimos, não é? Nós decidimos permanecer a meias com Deus. Nós decidimos fugir de Deus.
A nossa vontade não foi estar mais ou menos perto de Deus, ir escutando, Não, nós fugimos da presença de Deus. Vejam, nós fugimos e escondemos em árvores. Se vocês olharem para os 11 primeiros capítulos da Bíblia, não vamos entrar na questão se são completamente verdade, se têm parte mitológica, se são parte em lenda. Escutem só, os 11 primeiros livros da Bíblia descrevem a natureza humana na sua essência mais profunda. Então, nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, de Gênesis, nós vamos ter o homem aqui a fugir-se e a tapar-se de Deus. Nós vamos ter o homem a mentir descaradamente na cara de Deus. Caim. Nós vamos ter o homem a construir a sua própria identidade para construir um nome para si e chegar ao céu. Babel. Nós vamos ter toda a humanidade a rejeitar a presença de Deus e a vontade de Deus. No tempo de Noé. E tudo isso revela que nós, por nós próprios, nós estamos completamente afastados de Deus. Nós separámo-nos, nós fugimos da presença de Deus. E a beleza daquilo que estamos a dizer é que não é por isso que Deus traz a salvação. Antes disso, o amor de Deus já nos tinha dado a salvação. Vejam a história de Oseias. Oseias foi um profeta a quem Deus manda para casar com uma mulher que claramente, e o texto diz, te vai ser infiel. Não é do género, casa-te com ela foi assim no passado, mas no dia em que te casares com ela as coisas vão mudar, vais ter uma vida com as memórias do passado, mas completamente transformada. Não é, casa-te com ela e vais ser traído. Casa-te com ela para sofrer. Não uma vez, mas repetidas vezes. Ela vai abandoná-lo, vai entregar-se a outros homens, vai partir o coração de Oseias, e mesmo assim Deus diz a Oseias, vai de volta, vai procurá-la. O teu compromisso é voltares lá. Vai resgatá-la novamente. Vai amá-la de novo. Não é suportá-la, não é tolerá-la. É vai de novo amá-la. E ouçam, essa história não existe para romantizar relações tóxicas. Não é disso que fala o texto. Existe para revelar o coração do Pai. Porque a história de Oseias com esta mulher serve para Deus dizer, é exatamente essa a forma como eu trato o meu povo. O meu povo traiu-me. O meu povo abandonou-me por outros deuses. Não uma vez, mas repetidas vezes. O meu povo não quer saber de mim. Mas eu não deixo de procurar para o amar. E então diz, Oseias 2, 16 e 17. Mas um dia vou reconquistá-la. Vou conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao seu coração. E é belíssimo o texto, porque não sabemos se o texto está a falar da mulher, se do povo de Israel, porque na realidade elas confundem-se e são a mesma. Então lhe darei novamente as suas vinhas, e o desgraçado vale de Açor tornar-se-á para ela uma porta de esperança, e ela vai responder ao meu amor, como quando era jovem, no tempo em que saiu do Egito. É assim o amor do Pai. É um amor que não depende de quem nós somos, depende de quem Ele é. Porque o amor de Deus tem uma finalidade. É tornar aqueles que eram seus inimigos em seus filhos. Vejam, nós amamos quando somos correspondidos
perdoamos quando não dói demasiado, mantemos relações quando nos fazem sentir bem. E isto é a forma como o mundo olha para os relacionamentos. Mas Deus não olha assim para os relacionamentos. Não é assim que Deus olha para nós. Deus não nos ama porque nós correspondemos. Deus não nos perdoa porque não lhe custa. Deus não mantém a relação quando lhe faz bem. O amor do Pai é diferente. Deus ama antes de nós sermos dignos. Antes de nós sequer existirmos, Ele já nos amava. Deus ama mesmo quando todos os dias o rejeitamos. E volto a dizer, nós estamos a bater muito nesta tecla, porque enquanto nós não mudarmos a ideia de quem é Deus, nem de quem nós somos, nós não vamos viver a alegria da salvação. Porque temos uma ideia errada de quem Deus é e de quem nós somos. Deus ama com a intenção de nos resgatar e de nós ganharmos a consciência de quem nós somos, filhos e filhas amadas, com acesso à casa do Pai. Anel no dedo, sandália no pé. Isto quer dizer que não há problema nenhum? Não. Portanto, não há, que foi preciso Deus enviar o seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos. O que eu estou a dizer é, quanto mais nós conhecermos Deus, quanto mais a sua santidade estiver presente na nossa vida, mais teremos conhecimento real do nosso pecado. Nós temos conhecimento do nosso pecado não é porque simplesmente está na Bíblia. É porque quanto mais nós conhecermos Deus, mais sabemos o quão grande é o nosso pecado. Muitas vezes, quando alguém diz eu não tenho assim grandes pecados, eu diria que quem diz isso não conhece bem Deus. Porque o menor dos nossos pecados era suficiente para Jesus ir àquela cruz. Tudo o que eu vos estou a dizer é, quanto mais nós conhecermos Deus, quanto mais Ele se revelar a nós, mais de nós será revelado. E quanto mais de nós for revelado, mais nós iremos conhecer o nosso pecado. Quanto maior for o amor de Deus, maior será a libertação do medo que nós temos. Então, já falámos do coração do Pai, mas temos que perceber que o preço foi alto. Tudo nasce no coração do Pai, mas há alto preço. No versículo que lemos, vemos agora, 1 Pedro 1, 18 e 19. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelo preço de coisas que desaparecem, como a prata ou o ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Neste versículo, vemos que Pedro fala da salvação e ele escolhe uma palavra que está carregada de um peso histórico. O resgate. Nós fomos resgatados. Quem é que é resgatado? Quem está preso. Quem é que é resgatado? Aquele que é incapaz de se libertar sozinho. Quem é que é resgatado? Aquele que não tem esperança nenhuma. Quem é que é resgatado? Aquele que por si só não consegue sair. Nós falamos de resgate que pessoas que estão numa mina não conseguem sair. Nós vamos para quê? Uma equipa de resgate. Quando pessoas estão no meio do mar e não conseguem, e o barco parou, eles têm que ser resgatados, porque eles por si mesmos não conseguem sair da situação onde estão. Nós, por nós mesmos, não iríamos ser capazes de sair da nossa situação de vida, por isso nós precisamos ser resgatados por uma equipa de resgate de 3, que é a Trindade, em especial da nossa parte visível de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia não descreve o ser humano como alguém ligeiramente ferido. Descreve a vida do ser humano como alguém preso que é uma vida inútil. Nós somos homens e mulheres que sem Cristo andamos presos a uma vida inútil. E se calhar assim nós começamos a colocar no prato da balança o que é que tem sido a nossa vida.
Porque só há duas possibilidades. Ou nos agarramos a uma vida inútil e achamos que essa é a melhor vida possível, ou nos agarramos a Cristo e a nossa vida passa a ter todo o significado. Quando há vazio dentro de nós, significa que nós estamos mais presos à vida inútil que está à nossa volta do que presos a Jesus. E se isso acontece, o que é que nós precisamos? Precisamos ser o quê? Resgatados. Senhor, vem e resgata a minha vida de novo para ti. Vejam, quando nós somos moldados pela cultura, nós começamos a achar que valemos por aquilo que acumulamos. Isto é muito comum. Olhar para as pessoas e definir as pessoas por aquilo que elas possuem. Então nós começamos a definir-nos por aquilo que acumulamos. Passamos a definir-nos pela aparência. É esperado que determinadas pessoas em determinados lugares se vistam de determinadas formas. Nós valemos pelas nossas conquistas. E o problema é que isso, tudo junto, vai começar a gerar em nós a consciência que vivemos uma vida que nos deixa vazio por dentro, ou seja, sem salvação. E quanto mais isso acontece, mais inúteis nós nos sentimos. Porque maior é o vazio. É fácil, nestes momentos, chegarmos a pensar que não valemos nada, que nada do que aquilo que vivemos faz sentido, que não somos precisos para nada nem para ninguém. Porquê? Porque fomos inundados por uma esperança de criar identidade que não vem de Deus e que nos esvaziou da salvação que vem do Pai através de Jesus e deixou-nos em nós simplesmente o sentimento de inutilidade. Então, muita atenção, porque a salvação não entra dentro da lógica de mercado. A lógica de mercado diz-nos, bem, se tiveres ouro e prata, consegues ter uma vida confortável e segura. Podes resolver os teus problemas financeiros, podes pagar a tua casa, podes ter as tuas contas pagas, podes resolver os teus problemas de saúde. Se tiveres dinheiro, ouro e prata, tu terás segurança. O problema é que a Bíblia diz que não foi nem por ouro nem por prata que nós conseguimos ser resgatados. Não é isso que nos resgata do sítio onde estamos. Pode resolver alguns momentos, algumas circunstâncias da vida, mas não nos resgata da vida inútil. Nós podemos resolver as circunstâncias e continuar a ter uma vida inútil. Continuar a ter o mesmo sentimento de vazio. O que resgata verdadeiramente a alma não é o que pensamos sobre o dinheiro que temos, o sucesso, o reconhecimento. Isso não é isso que resgata a nossa alma. A nossa alma continua perdida e afastada de Deus se achamos que é o ouro e a prata que nos vão resolver a questão. O que é que nos vai resolver a questão? E a cruz deixa-nos isso escancarado. O preço da salvação é o sangue precioso de Cristo. É isso que nos resgata. É o sangue precioso de Cristo. E às vezes nós romantizamos isso. Coisa bonita, o sangue precioso de Cristo. Se alguém matou uma galinha ou um coelho, estou a falar de um animal pequeno. Já mataram uma... Bem, imagino que a maior parte de vocês não. Não estou a falar de nuggets, que já vêm, ou seja, os nuggets vêm de galinhas. Bem, dizem que vêm de galinhas. A forma como o sangue começa a coagular quando o animal morre. A forma como suja tudo à sua volta. Estamos a falar de um pequeno animal. Não romantizem algo que foi extraordinariamente duro, horrível e grotesco. Nós não podemos romantizar o sangue precioso de Cristo. Porque se há alguma coisa que o sangue foi horrível. Então, não foi a prata nem o ouro, foi o sangue precioso, vida derramada, pessoa morta, a esvair sem sangue, é morte real, é entrega real, é isso, e somente isso, que nos pode levar à salvação. Vejam, no Egito, o povo estava escravo.
É um texto bonito, eu gosto muito da parte de José, já falei com o Rui algumas vezes sobre isso. Porque é interessante, porque quando Deus diz a Jacó, eu vou-te levar para o Egito e depois vou trazer-te. O texto não diz que é depois dele morrer. É muito confortável ficar no Egito. E o povo ficou. Mas ficou tanto que se tornou escravo durante 400 anos. Até que houve um momento em que o clamor do povo foi escutado por Deus, aliás, como já estava nas profecias. E nesse momento Deus começa o processo de salvação do povo. O processo de salvação começou pelo mérito do povo? Não. Começou sequer porque eles tinham muita capacidade de resolver a situação? Não. Começou porque se arrependeram e rasgaram as vestes e houve um feriado nacional de luto, de jejum, de luto. Foi por causa disso que começou? Não, foi porque Deus ouviu o clamor do povo. Então envia 9 pragas. E na última praga diz, e agora vão matar o cordeiro. E vão com o sangue, bem, deve ter sido mais que um, que aquilo era muita gente, os sangues dos cordeiros vão pintar as obreiras da porta. Foi mérito aí? Se houvesse algum israelita que não tivesse pintado a ombreira, o que é que lhe tinha acontecido? Porquê? Dependia da confiança que eles colocavam no Senhor em resposta ao amor que Deus tinha tido por eles. Então, ao pintar a ombreira da porta, quando veio o anjo da morte não entrou naquelas casas. E não entrou naquelas casas porque aqueles homens e aquelas mulheres confiaram na promessa que lhes estava a ser dada. Não era porque eram israelitas de origem. É porque obedeceram em amor. Séculos depois, Pedro, ao escrever aquele texto que nós lemos, olhou para a cruz e percebe que a Páscoa não era apenas uma história. Aquele momento já era uma profecia para Jesus. O sangue do cordeiro iria ser suficiente para resgatar o povo. Como os sangues dos cordeiros naquela altura do Egito foram suficientes para resgatar o povo da escravidão do Egito. Jesus é o novo Cordeiro, é o derradeiro Cordeiro, é realmente o Cordeiro de Deus que vem para quê? Para tirar o pecado do mundo. O seu sangue não apazigua um Deus cruel. Muito cuidado, porque nós achamos que o sangue foi pintado para apaziguar a ira de Deus, como o Holocausto do Antigo Testamento, em que o animal era morto e o cheiro da queima chegava ao céu e chegando ao céu, Deus cheirava o animal queimado e apaziguava-se. Não é isso que acontece com o Cordeiro. O Cordeiro é em si mesmo uma oferta de Deus em amor que nos dá a possibilidade de ficarmos protegidos da morte. Então a cruz não é Deus a apaziguar-se. Isso era um Deus cruel. A cruz é Deus em Cristo a assumir sobre si o peso do pecado. Deus não coloca o peso do pecado em Cristo só. Aí teríamos deuses diferentes, teríamos um problema com a Trindade. É Deus a colocar em Cristo sobre si o peso do pecado. Às vezes nós falamos da Trindade e temos algumas dificuldades. Por exemplo, não, Deus está lá em cima, não se pode misturar, então enviou o seu Filho para morrer por nós. Como se o Filho que morre não fosse o próprio Deus a morrer por nós. Foi Deus que morreu naquela cruz. Por nós. Em Cristo, o peso do pecado caiu sobre o próprio Deus para que nós fôssemos livres. Então, o que a cruz faz é algo único. Leva o pecado a sério. A cruz leva mesmo o pecado a sério. O teu pecado e o meu pecado são levados muito a sério na cruz, porque o pecado tem consequências reais. O meu pecado e o teu pecado têm consequências reais na vida das pessoas com quem vives em casa, nas pessoas com quem trabalhas,
na vida das pessoas com quem te cruzas. O meu pecado e o teu pecado têm consequências reais negativas na vida das pessoas que estão à nossa volta. E enquanto não assumirmos isso, lá está, voltamos lá atrás, ainda não temos a revelação suficiente de Deus para perceber isso. Se nós não compreendemos que o nosso pecado destrói as pessoas à nossa volta, assim como nos destrói a nós, ainda não temos a revelação suficiente de Deus. Mas a cruz não nos faz somente ver isso nós temos que ter essa noção, porque em nenhum momento, mesmo quando tomamos consciência e isso deixa de estar sobre nós, o nosso pecado causa destruição, mas a Bíblia dá-nos a possibilidade de compreender algo mais. Apesar do nosso pecado causar destruição, em Cristo nós somos libertados. O peso deixa de estar sobre nós, nós podemos crescer em maturidade, reconhecendo quem somos, melhorando em Cristo para sermos mais parecidos com Cristo e menos parecidos connosco. Isso é ter nova identidade. Nós somos novas pessoas em Cristo. Não somos pessoas melhoradas. Nós não melhoramos, nós não fazemos um upgrade àquilo que somos. Nós somos novas pessoas. É uma nova identidade. O coração de pedra sai, joga-se fora, entra um coração de carne. A identidade velha joga-se fora, nasce uma nova identidade. Nós éramos filhos de alguma coisa que não era Deus, joga-se fora, passamos a ser filhos de Deus. Não temos as duas a trabalhar ao mesmo tempo. Não é possível. Nós não podemos ter dois corações a trabalhar ao mesmo tempo, um de pedra e outro de carne. Não é possível. Agora, olhando para a origem da salvação, que é o amor do Pai, olhando para o custo da salvação, nós chegamos inevitavelmente à pergunta: o que é que fazemos com isso? A revelação é oferecida por graça, só que implica uma coisa: que nós reconheçamos o senhorio de Cristo. Atos 5:31. O livro de Atos nasce num contexto de grande tensão, em que os primeiros cristãos são assim abalroados pela presença de Cristo de uma forma avassaladora e dizem: uau, mas calma lá, a pessoa que nós seguimos é Senhor, é Príncipe. Ou seja, tem mais poder do que César. A pessoa que nós amamos é o nosso Senhor. É a Ele que prestamos obediência. E isto naquele tempo levava as pessoas a morrer, basicamente. Diz Atos 5:31. Mas Deus deu-lhe o lugar de honra a quem? A Jesus. Como príncipe e salvador. Para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ser perdoado. A possibilidade de nos arrependermos é para nós sentirmos a liberdade de ser perdoados. Vejam. Nós falamos de Salvador e de Príncipe. Salvador todos queremos, já vimos há bocado. Salvador, todos queremos ser salvos de alguma coisa, mas não seja através dos livros que compramos que achamos que nos vão ajudar com metodologia a sermos livres de alguma coisa. Do vício, de atitudes, de autoajuda, o que seja. Com o Salvador nós estamos relativamente tranquilos. O problema é o Príncipe. Porque o Príncipe fala de autoridade sobre nós e nós não damos autoridade a ninguém. Mesmo numa democracia como aquela que nós vivemos, nós damos uma autoridade limitada àqueles que estão líderes. Porque muitas vezes dizemos: se a pessoa que está a liderar está a ofender-me, eu não vou seguir o que ela está a dizer. Com os salvadores, nós estamos relativamente tranquilos, o problema são os príncipes. A sociedade gosta muito da ideia de ser salva. Não gosta nada de viver debaixo da autoridade de alguém. E aí temos um problema, porque nós não compreendemos que só podemos ser realmente livres se Jesus for o nosso Senhor total da nossa vida. O arrependimento é necessário, porque se não houver arrependimento nós não compreendemos que estamos afastados de Deus. Mas quando nos arrependemos, o que acontece a seguir tem que ser obrigatoriamente uma mudança de mentalidade. Paulo fala muito sobre isso. Nós temos que mudar a mentalidade. Porque se não mudarmos a mentalidade, nada vai mudar. Nós mudamos a mentalidade e quando mudamos a mentalidade nós escolhemos. É uma escolha. Eu escolho ser discípulo de Jesus. E quando eu escolho ser discípulo de Jesus, o que eu estou a dizer é: eu vou pegar nos senhores que tinha antes, vou jogá-los fora e vou trocar os senhores que eu tinha antes. Porquê?
por um novo Senhor, que é Cristo, o meu único Senhor. Agora, muita atenção. Este não é um processo que ocorre uma única vez. É um processo que vai decorrer durante toda a vida, porque vamos ser tentados imensas vezes. E todas as vezes que vamos tentados, nós vamos ter que tomar essa decisão. E em novas situações, nós vamos ter que tomar a decisão, um processo contínuo de conversão diária das nossas vontades. Nós convertemos ao Senhor uma única vez. Convertemos as nossas vontades todos os dias. Nos processos terapêuticos, isso é algo que ninguém consegue avançar enquanto não admitir isso. Nós aceitamos o Senhor uma única vez. Eu não aceito hoje, amanhã não aceito, depois volto a aceitar. Em Cristo, quando aceitamos o Senhor, está resolvido. O problema não é aceitar o Senhor, é converter as nossas vontades. É dizer, Senhor, hoje entrego-te as minhas vontades para que elas possam ser convertidas, elas, à luz de Cristo. A cruz salva-nos do passado. O senhorio de Cristo molda o nosso presente e o nosso futuro. A cruz de Cristo já nos salvou. O senhorio de Cristo molda quem nós somos hoje. Vejam Zaqueu. Zaqueu era um homem que queria conhecer Jesus. Ele nem sabia bem porquê. Toda a gente falava de Jesus e é como uma banda nova está aí a tocar, toda a gente gosta de ouvir, vamos lá ver o que é que aquilo é. Zaqueu era mais ou menos assim. Vamos lá ver o que é que aquilo é. Toda a gente vai ver, eu vou também ver, mas à distância, porque sei que as pessoas não gostam muito de mim, pensava Zaqueu. E agora quando... É interessante, porque é Zaqueu que convida Jesus para a sua casa. Não, Jesus aqui foi extremamente rude. Jesus chegou ao pé de Zaqueu e diz, eu hoje vou à tua casa. E Zaqueu aceitou. Agora, quando Jesus vai ter com Zaqueu, Jesus aproxima-se de Zaqueu, entra na sua casa, dá-lhe a sua presença e não lhe faz nenhuma exigência. O texto não descreve Jesus dizer, olha, está aqui a lista daquilo que tu tens que fazer se quiseres ser meu discípulo. Não há uma única exigência no texto para Zaqueu. O que nós temos é Zaqueu, diante do Senhor, a compreender que estar diante do Senhor implica transformação. E ele diante do Senhor molda primeiro, transforma a sua mente, na sua mente troca o senhorio das coisas que tinha no mundo pelo senhorio de Cristo e quando faz isso, toma decisões. Zaqueu levantou-se e disse, eu vou devolver tudo aquilo que eu tenho que devolver, mais do que aquilo que eu tenho que devolver e vou reparar as pessoas que magoei. A salvação não é uma pressão externa. Nós não somos pressionados por Deus para haver transformação. A transformação é sempre interna. A salvação faz com que haja uma transformação interna de quem nós somos. Então, a cultura diz, ser fiel a ti mesmo. Quanto mais autêntico fores, melhor. Não negues quem tu és. Às vezes até dentro das casas nós dizemos isso. Não negues quem tu és. Constrói a tua verdade. Ser fiel a ti mesmo. Isto é tudo menos bíblico. Nós temos que nos jogar a nós mesmos todos os dias. Não há um único dia em que um filho de Deus não se tenha que negar a si mesmo. Que não tenha que negar as suas vontades. Que não tenha que entregar as suas vontades ao Pai. O que o Evangelho diz é morre para ti mesmo. E é morre uma única vez? Não, é morre todos os dias. Todos os dias tens que morrer para ti mesmo. E todos os dias tens que voltar dessa morte ressuscitado para viver com Cristo. Recebe a verdade que te constrói. Que é a verdade do Senhor. Então aceitar Jesus como Senhor não diminui a nossa humanidade. Ela restaura. Nós podemos ser resgatados e restaurados quando aceitamos o Senhor. Então, há 3 verdades sobre a salvação que nós precisamos compreender. Primeiro, a salvação nasce no amor do Pai. Nós temos que compreender isso. Porque se não conseguimos compreender essa fase inicial, nós vamos estar a distorcer a beleza da salvação. Segunda coisa, a salvação é adquirida pelo sangue precioso de Jesus. Esse é o preço. E a terceira coisa, ela é recebida quando nos rendemos ao Senhor.
ela é oferecida pelo sangue precioso e é recebida quando aceitamos o Senhor e o Senhor. Agora, atenção. E para terminar, o Pai ama-nos como estamos, mas ama-nos demais para nos deixar como estamos. Ele ama-nos e aceita-nos. Nós chegamos a este lugar exatamente como estamos e somos muito amados. Não há ninguém nesta sala que não seja muito amado pelo Senhor. Mas não há ninguém nesta sala que Deus não queira transformar em algo mais para não nos deixar como nós estamos hoje. Efésios, o apóstolo Paulo recorda-nos qual é o objetivo final da obra de Deus. O objetivo final da obra de Deus em nós é chegarmos aqui. Nós temos que chegar aqui à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa de quem? Da estatura de Cristo. Nós fomos formados e somos chamados para chegar aonde? À medida, à medida completa da estatura de Cristo. Não é a meio caminho, não é aos tornozelos, não é aos joelhos. Se chegarmos aos joelhos já é bom, certo? Não, mas chegarmos à cintura de Cristo já é bom. Já estamos... Não. É pelo ombro. Se chegarmos ao ombro então já quase colhemos nos olhos. Não, amigos, é a estatura completa. Cada um de nós pode olhar Jesus olhos nos olhos. Podemos chegar à estatura plena e completa de quem é Jesus. Não é um ideal inalcançável, é uma direção clara. É para aí que temos que caminhar todos os dias da nossa vida e não ficar satisfeitos com menos do que isso. Nós não podemos ficar satisfeitos com menos do que a estatura perfeita e plena de quem é Cristo. Graça não é licença para permanecer igual. Como Deus derrama a sua graça sobre nós, graça não é licença para permanecer igual, é poder para sermos transformados. Esta série fala sobre os fundamentos da fé. Provavelmente temos que voltar a eles muitas vezes para compreender, porque a nossa declaração de fé diz tudo aquilo que nós precisamos saber sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem somos nós em não é oposição, é diante deles. Ok? Agora, como é que podemos ser cristãos amanhã? Levantamos e seguimos a vida, não é? Levantar é bom, mas é preciso mais do que isso. Primeiro, troca mérito por gratidão. Começa o teu dia a declarar que não vives para conquistar o amor de Deus. Levanta-te e diz: eu hoje, Senhor, não vou conquistar o teu amor. Por uma única razão. Eu já tenho o teu amor. Escrevam no espelho da casa de banho, metam-na como imagem no telemóvel, mas declarem isso durante esta semana todos os dias. Senhor, eu hoje não vou trabalhar para conquistar o teu amor. Eu sei que já sou amado por ti. E mais amado do que sou não posso ser, por isso. Não há forma de resolver isso. Já está resolvido na cruz, eu sou muito amado por ti. Primeira coisa. Todos os dias, durante esta semana, Senhor, quando se levantarem, amigos, nem sequer é 5 minutos, isto aqui é 10 segundos. Senhor, eu hoje não vou conquistar o teu amor. Eu sei que sou muito amado por ti. Até menos 10 minutos, 10 segundos, não foi? Segunda coisa, viver conciliados. Procura restaurar. Sabes que és muito amado por Deus. Tenta restaurar relações quebradas. Em casa, no trabalho, na igreja. Já foste perdoado. Estenda o perdão a quem está ao teu lado. Mas não seja para lhe dizer que a pessoa também é muito amada e que ela não tem que conquistar esse amor. Estende perdão. O que a pessoa faz com o perdão é a responsabilidade da pessoa. O que tu fazes com o perdão é responsabilidade tua. Terceira coisa, submete as escolhas a Cristo. O que fazes reflete Cristo na tua vida? Quem é o vosso mentor?
Pensem seriamente se há coisas que têm que eliminar, porque aquilo que estão a seguir ou a fazer não honra o Senhor. E é fácil fazer a avaliação. O que é que vocês possam estar a fazer? Estão a ser edificados por isso? Estão a edificar o corpo de Cristo com aquilo que estão a fazer? Se não estão a ser edificados, por que é que estão a fazer? Se não estão a edificar o corpo de Cristo, estão a gastar tempo naquilo que nós vimos há bocado que era a vida inútil. E estão a gastar aí tempo. Está bem? Então, não mudem tudo, basta uma coisa cada vez. O que é que fazem no vosso dia a dia de forma regular que não reflete o senhorio de Cristo em vós? Se conseguem dizer isto não reflete o senhorio de Cristo na minha vida, sabem o que é que têm que fazer, não sabem? Arrancar e jogar fora. As perguntas para os grupos familiares, ou grupos ou cultos familiares, vão ser lançadas também assim que a pregação for lançada e vocês podem ter acesso a elas, está bem? Vamos ter um tempo de oração.